Galera, pelo jeito, todo esporte que eu for fazer alguma aula experimental, eu vou terminar o treino morrendo. E não foi diferente aqui. As pernas vão embora. Você não tem costume. E eu que tô parando no treino de perna tem uns 2 meses. A perna vai embora. A areia é muito intensa, né? Cabecear, correr e voltar. Mas quem é viciado em futebol não deixa de gostar. Não imaginei que fosse dessa forma, tão intenso, mas outra vez, intenso e divertido. Foi muito bom estar compartilhando experiências com mais uma galera nova, conhecendo outro tipo de histórias, e é isso que eu quero trazer para esse canal. São essas histórias legais, de verdades, e as transformações que o esporte traz para nossa vida. Estou aqui com o mestre Ian. Ele vai se apresentar um pouquinho, contar um pouco da história dele com o futevôlei. E seguindo, o Dairin também vai continuar a contar a sua história com o futevôlei e com o esporte. A voz é toda sua, mestre. Valeu. Fala, galera, beleza? Então, como o Vinícius falou, meu nome é Ian, já trabalho com futevôlei há 4 anos. Futevôlei é um esporte aí que mudou minha vida. Eu vinha do futsal, pratiquei futsal, joguei futsal profissional no Goiás. E a partir da pandemia, a gente parou de jogar lá, a equipe acabou e eu vim de volta para Anápolis, onde eu encontrei aqui o futevôlei, comecei a jogar, comecei a brincar, fui tomando gosto, logo comecei a treinar. Na arena que eu treinava, o professor precisava do estagiário, aí eu entrei. Comecei como estagiário, fiquei 1 ano de estagiário, depois o pessoal que era do Rio de Janeiro voltou para o Rio, e aí eu assumi as turmas e hoje estou aqui, cara. Muito feliz com o que eu faço, nunca imaginava que poderia estar hoje dando aula de futevôlei, mas o destino me trouxe até aqui e eu abracei e estou curtindo pra caramba. Eu sempre fiquei pensando nisso, e é uma coisa que eu sempre quis perguntar pro Dairo também. Porque eu tentei, eu acho que como todo moleque, né, brasileiro, a gente tenta ser jogador de futebol em alguma hora da nossa vida, né? E até os 14 anos eu tentei, sabe? Joguei um pouco na base do Galo e esse foi o meu limite, sabe? Foi onde eu entendi que aquilo não era pra mim, e fui procurar fazer outras coisas. Mas eu sei que toda pessoa que desiste do futebol dói um pouco no coração. E é um luto que demora a passar. E às vezes não passa, a gente preenche com outras coisas. E o senhor falou que jogou no Goiás, profissional futsal. E quando o senhor saiu, quando o senhor teve que sair e se reinventar no futevôlei, como é que foi pra ti? Então, cara, esse período que eu fiquei no Goiás, eu cheguei lá sub-17 e eu fiz o sub-17, fiz o sub-20. Nesse meio termo eu tive 2 lesões, operei 2 vezes o joelho, mas voltei, ainda consegui jogar no profissional por 2, 3 anos, e aí foi onde a pandemia estava chegando, e aí, cara, já estava difícil lá, o clube estava investindo menos por conta da pandemia, e aí eu resolvi, não, cara, eu quero voltar. E quando eu volto, eu não volto para parar, eu volto ainda para jogar por aqui, mas aí a gente começa a estudar, trabalhar. Então, vai faltando um pouco de tempo, aquela dedicação que você tinha, você vai perdendo por conta da rotina, da vida mesmo. E, assim, ainda jogava aqui, cara, ainda jogava aqui na Várzea, jogava campeonato aí, vamos em Jaraguá, vamos em São Francisco. E eu ia e tal, e é bom, cara, eu gosto até hoje, futsal, eu amo futsal. Só que a vida vai passando, cara, aí quando eu conheci o futevôlei, aquele vazio que fica, né? Eu comecei a me dedicar mais, eu comecei a treinar mais, uma carga horária de treino semelhante com o que eu tinha no Goiás, então isso aí foi preenchendo aos poucos, eu fui começando a evoluir, eu fui começando a competir no futevôlei,
E isso era o que faltava para mim, né? Para preencher esse vazio. E o futevôlei completou nesse sentido. Pô, mestre, é muito interessante ouvir isso, porque abre brecha para várias discussões, né? Do que... De todas as infinidades que o esporte pode transformar a nossa mente, né? Tipo, de um sonho imenso que a gente tinha de no caso, ser jogador, para conseguir se reinventar dentro entre aspas, do mesmo esporte, né? E manter o sonho vivo, porque o sonho nunca deixa de estar vivo, né? Ele continua vivo aqui no senhor dando aula, né? Praticando o esporte, falando do esporte, né? Porque o esporte ele vai muito além só das 4 linhas da areia, da grama, da quadra, né? Exatamente, Vinícius. Hoje eu brinco muito com os meus alunos que, eu joguei aí futevôlei, joguei alguns campeonatos, competi e tudo, mas hoje o meu prazer maior é conseguir atender. Agorinha você treinou junto com o MacGyver, que já é um cara senhor, quase 60 anos, e eu consegui bolar uma estratégia de aula, que ele consiga acompanhar os meninos mais novos e saia daqui feliz. Para mim hoje, na minha cabeça, eu sou muito mais feliz hoje desse jeito do que se realmente eu estivesse jogando até hoje, né? Então, assim, para mim, eu me apego muito nisso e fico muito feliz com o que eu posso contribuir aí com o MacGyver e com todos os meus alunos. E aí, galera, beleza? Como foi apresentado, eu sou o Dairim. Muitas pessoas me chamam de Dairim, de Diniz, né? Então, que aí tem o Diniz, meu irmão também. O futevôlei entrou na minha vida. Quem me apresentou o futevôlei foi meu irmão, né? O Danilo, o Diniz, porque eu tinha acabado de voltar de uma contusão, como foi dito. A tão temida LCA, né? Que todo jogador teme isso. Eu vim de um esporte também de campo, né? Eu vim do campo, profissional também. Só que eu já tinha parado também. E como o professor Ian aí, jogando as várzeas da vida, correndo atrás do que a gente gosta, né? Que futebol a gente para profissionalmente, mas não sai da gente. Até hoje eu ainda machuco pra caramba aí, perco campeonato de futebol jogando o futebol aí. Mas o futevôlei foi apresentado através de uma contusão, tava pesado, eu falei pra você, mais de 110 quilos, 115 quilos aí, desanimado com tudo, 10 meses parado. E aí o futevôlei, por ser muito cardio, muito movimento, areia, explosão, tem na bola também que se assemelha muito aí ao futebol, então eu gostei, né? É um negócio dinâmico, competitivo, porque eu sou um cara muito competitivo. Hoje, agora em outubro vai fazer 2 anos que eu estou praticando. Já participei de alguns campeonatos, consegui ganhar alguns também, vem evoluindo bastante aí no esporte. E o futevôlei tem me ajudado em tudo, né? Tanto fisicamente como mentalmente. Passei por um momento difícil da minha vida também, que eu ficava aqui no Canoa para tentar preencher minha mente. Ficava aí das 5h30 às 9h30, 10 horas, até o horário que a gente está assim, jogando. E o futevôlei também, nessa parte, foi muito importante para mim. E é um esporte que eu venho aprendendo a gostar cada vez mais. Quero melhorar mais ainda, eu sempre brinco com os meninos. Na hora que eu estiver jogando futevôlei igual eu jogo futebol no campo, aí para mim eu vou estar mais satisfeito. Então, é um esporte que eu não tenho nem o que falar. Mesmo que é bem diferente do futebol, a gente apanha primeiro, ainda mais eu que era centroavante. É um cara que gosta de pivô, né? Que gosta da bola mais colada no peito aqui. No futebol você já tem que jogar ela pra cima. Mas a gente, do futebol, acaba que fica uma coisa mais facilitada, né? Ajuda um pouco a noção, né? Então, futevôlei hoje, na minha vida, é bem importante. E mudando um pouco do assunto do futevôlei, mas sim pro futebol, eu acompanhei bastante da sua história no esporte, sabe? Eu acho que eu te conheço tem o quê? 2015? Tem 10 anos já? Então eu lembro de você na Espanha, eu lembro de você nos Estados Unidos, né? E Dairim, como que foi sair do... Eu lembro que quando você estava na Espanha realmente faltava pouco. Eu lembro que você me falou que
só não deu certo porque você tinha que ter a nacionalidade espanhola, né? E Dairin, como que é sair do quase estrelato, quase jogador do FIFA ali pra se adaptar a uma nova rotina, né? Eu sei que você voltou pros negócios da família e tal, e manteve uma rotina diferente do esporte, né? Porque a rotina do esporte ela é muito pegada, né? Porque é treinamento o dia inteiro, é forte, é dieta, e voltar a se readaptar a essa nova realidade, como é que foi, Dairin? Então, essa parte foi bem difícil, né? A gente que jogou futebol, você foi um atleta vamos falar assim, de alto rendimento, né? De alto rendimento. Seu metabolismo está acostumado com a dieta, com os treinos. Então, quando você para, vamos falar assim, o seu corpo não entende que você parou. A sua cabeça não acompanha. Então, assim, acaba que a gente sofre. Eu sofri com a parada do futebol, eu sofri bastante. Porque, assim, a gente chegou... agora vai dar certo. E aí acaba que não deu, né? Mas Deus sabe de tudo, Deus tinha outros planos. Hoje a gente tem uma empresa, é empresário, trabalha em um ramo totalmente diferente. Mas não é fácil, porque você tem que readaptar, né? O seu corpo, a sua mente. Você come bastante, treina, queima as calorias, aí você não... Quando você para de jogar a bola, você continua comendo o mês tanto e não treina do mês tanto, não queima as calorias. Então, assim, é complicado, mas é a vida, né? A gente tem que readaptar e estamos aí para isso. Gente, foi um ótimo papo. Muito obrigado, mestrão. Dairin, muito obrigado por topar o convite, viu? E, gente, é isso. Mais uma história, mais 2 histórias contadas, né? Mais um esporte que a gente pôde conhecer, pôde entender melhor. Outro esporte que eu apaixonei também. E é isso, gente. Mudando a mente, mudando o físico, escolhendo ter uma vida mais saudável e contando história de verdade, de pessoas de verdade.